O velho Hipócrates uma vez proclamou: toda doença começa no intestino. Aí você vai dizer assim: pô, Eric, tudo bem que a psiquiatria está engatinhando em relação à fisiopatologia das doenças, do tratamento, mas 2000 anos antes de Cristo, o que tem a ver o cérebro lá em cima e o intestino lá embaixo? Então fica aí que hoje eu vou mostrar para vocês que o velho tinha razão. A relação do intestino com o cérebro é muito estreita. Vamos falar então do eixo intestino-cérebro e o uso de probióticos na psiquiatria. Nosso organismo é dotado de vários sistemas, como por exemplo o sistema respiratório, pele, olhos, sistema gastrointestinal. O que esses sistemas que eu estou falando têm em comum? São sistemas que a gente chama de sujos, ou seja, possuem uma microbiota. O que é microbiota? É um conjunto de fungos, bactérias, protozoários, vírus que vivem ali naqueles locais. Então, o foco da aula de hoje, que é o intestino, possui uma microbiota, ou seja, existem várias vírus, bactérias habitando aquela localidade. Essa microbiota já começa a se formar desde o útero e ela vai ser fundamental nos primeiros 3 anos de vida. É quando se forma essa microbiota. Nenhum ser humano na face da Terra tem a mesma microbiota do outro. É como se fosse uma impressão digital de cada um. Érico, o que vai influenciar essa microbiota? A gente tem muitas coisas influenciando. Por exemplo, o aleitamento materno, o tipo de parto, a genética, o clima, contato com animais, a comida que você come, o tipo de dieta que você come. Então, existe o uso de antibióticos, medicamentos, existem muitas coisas que vão mudar a sua microbiota ao longo da vida. Lembrando que a formação principal é nos primeiros 1000 dias. A presença de bactérias boas no intestino é fundamental para proteger que bactérias ruins causem infecção, que sejam danosas para a gente. Além de proteger contra infecções, a nossa microbiota intestinal é muito importante no desenvolvimento do sistema imune e também no desenvolvimento do sistema nervoso central, sobretudo nos primeiros 3 anos de vida. Bom, uma vez com saúde, a gente tem um estado chamado eubiose ou simbiose, se você preferir. O que é isso? É um equilíbrio entre os micro-organismos bons e os ruins. Isso é fundamental na nossa microbiota intestinal para manter os enterócitos íntegros. Os enterócitos formam uma espécie de proteção imune. Nota aí nessa figura que eu coloquei para vocês, uma figura que eu desenhei adaptada, em verdinho aí eu coloquei os enterócitos. Então note que os enterócitos estão bem grudadinhos. O que faz eles ficarem bem grudadinhos assim? Essas tight junctions que eu coloquei como esses tracinhos pretos, faz com que eles fiquem bem juntinhos e impeçam que passe produtos de bactérias, patógenos, qualquer porcaria para baixo da camada mucosa. Então tudo que tem ruim fica no lumen intestinal e vai sair junto com as fezes. Isso é no estado de saúde, no estado de eubiose. Né? Então no estado de eubiose, notem aí, em amarelinho a gente tem um muco. A nossa mucosa produz muco, que é uma camada protetora. Nesse muco a gente tem os PRR, que são receptores que vão detectar antígenos bons. Esses antígenos bons, que estão escritos aí como MUMPs, essas bolinhas laranjas, elas vão ser reconhecidas por esse receptor, que vai produzir as defensinas, que são esses triângulozinhos vermelhos que vocês estão vendo aí. E isso vai estabilizar e vai haver então IgA, imunoglobulina, células de defesa aí no muco. Então a gente está vendo aqui uma mucosa intestinal bem protegida, íntegra, no ambiente de eubiose, onde a gente tem boas bactérias. O que acontece se rolar a disbiose? Vamos pegar, por exemplo, o uso de antibióticos indiscriminado, né? O pessoal que está fazendo muito uso de antibiótico indiscriminado aí agora na Covid. Bom, o antibiótico a gente sabe que mata bactérias, então pode matar bactérias que a gente não quer que mate. Então, por exemplo, no uso indiscriminado de antibióticos, você pode ter uma disbiose, pode ter um desequilíbrio da sua flora intestinal. E no estado de disbiose, em vez de antígenos bons se ligando na PRR, nós que eu coloquei aí os PAMPs, que são antígenos ruins, como por exemplo o LPS, o ácido lipoteicoico, os peptidoglicanos. A gente tem, então, antígenos ruins se ligando nas PRRs. Notem que agora a gente tem pouca produção de muco, a gente já não tem mais
produção de IgA, a gente não tem praticamente IgA nessa camada mucosa. E o que acontece? Você não tem produção de defensina, e aí as tight junctions começam a não funcionar, a mucosa começa a ficar o quê? Permeável. Começa a passar um monte de porcaria, patógeno, resto de bactéria, um monte de coisa, e se perpetua o quê? Uma resposta inflamatória. Então agora você tem uma porção de citocinas, mastócito, começa a se perpetuar uma resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória vai para a corrente sanguínea, e aí você tem essas substâncias, citocinas IL-6, TNF-alfa, tem um monte de citocinas chegando aonde? Lá na barreira hematoencefálica. Então notem aqui, nesse detalhe dessa imagem, para quem não é médico, para quem está só de curioso aqui assistindo o vídeo, que a gente tem uma barreira muito seleta, que não permite que qualquer porcaria do sangue passe para o sistema nervoso central. O nome dessa barreira é barreira hematoencefálica. Então, quando você tem muita substância inflamatória passando nessa região aí, você acaba aumentando a permeabilidade da barreira hematoencefálica, permite a entrada de substâncias inflamatórias séricas, sanguíneas, dentro do sistema nervoso central, e você vai ativar o que então? As micróglias. O que são micróglias? São células de defesa do sistema nervoso central. Então notem que a inflamação que havia começado no intestino foi parar no cérebro. Nós sabemos que muitas doenças psiquiátricas cursam com neuroinflamação. Muitas a gente ainda tem uma fisiopatologia obscura, mas sabe que há neuroinflamação. Inclusive, em quadros depressivos onde você tem um aumento de PCR, a gente sabe que os pacientes podem responder melhor ao celecoxib, o Celebra, que é um anti-inflamatório, do que aos próprios antidepressivos. Então, a neuroinflamação ela tem sido muito estudada ultimamente, e uma das causas possíveis é que haja uma disbiose nesses pacientes. Bom, uma vez compreendida essa relação da inflamação intestinal com a neuroinflamação, eu vou mais além. Houve estudos em animais em que foi injetado LPS para induzir estado depressivo em alguns animais. Ou seja, o cara pegou LPS, pegou um pump, injetou e viu o animal deprimir. Em outros estudos, um outro estudo, por exemplo, que eu posso citar, aconteceu com 72 pessoas que cometeram suicídio e foi feita uma análise pós-mortem e viu que essas pessoas tinham mais anticorpos contra a LPS do que existe na população em geral. Dois exemplos só para exemplificar. Sobre o sistema imune, vamos falar um pouquinho agora de uma conexão um pouco mais direta do cérebro com o intestino. William Bellman foi um médico inglês que serviu no exército e ele fazia muitos estudos sobre a fisiologia gástrica. Então ele pegou uma ocasião um soldado que tinha sido atingido por um projétil, fez uma fístula gástrica e ele viu que toda vez que aquele soldado se estressava, ficava com algum tipo de estresse, aumentava muito a secreção ácida do estômago dele. Então ali começaram alguns estudos sobre essa fisiologia. Então vamos falar um pouquinho agora sobre o nervo vago, esse que é o maior nervo, o maior par craniano, o 10º par craniano, o nervo vago. Veja que ele faz projeções aferentes e eferentes, né? A maior parte é eferente, mas também faz eferente, seria que sai do cérebro para os órgãos, e aferente que vem dos órgãos para o sistema nervoso central. Então notem que ele faz conexão direta com o cólon. E então as nossas células enteroendócrinas, sim, a gente tem células enteroendócrinas, mais do que 30 hormônios já foram descritos, produzidos pelo intestino. Então o nervo vago ele recebe informações das células enteroendócrinas quando fazem contato com um pump, como por exemplo o LPS. E aí ela envia mensagens via serotonina, receptor 5-HT3 no nervo vago, que vai receber então informações no sistema nervoso central, alterando a motilidade, secreção gástrica, pode causar aquela distensão abdominal da célula do intestino irritável, pode acelerar fazendo diarreia ou constipar. Então existe uma porção de possíveis repercussões dessa interação da microbiota, da disbiose, com o sistema nervoso central via nervo vago. Então, antes de falar dos probióticos, vamos falar dos pré-bióticos. O que são os pré-bióticos? São substratos usados seletivamente pelos nossos micro-organismos hospedeiros
que proporcionam benefício à saúde. Isso são os prebióticos. Então, imagine como se os prebióticos fossem alimentos saudáveis para as nossas boas bactérias poderem se proliferar e ficar bem ali dominando o ambiente, impedindo que as bactérias ruins dominem o ambiente. É mais ou menos por aí. Então, de que maneiras você pode fornecer prebióticos para as suas boas bactérias? Uma delas é a alimentação. Existem vários alimentos: alho poró, alho, cebola, feijão, lentilha, banana, frutas, aspargo. Tem a opção de alimentos que podem funcionar como prebióticos. E uma outra maneira de você ter os prebióticos seria você ingeri-los de uma maneira industrial, alguns já preparados, que vai ser alvo de uma outra aula que não vai ser hoje. Ah, legal! E que tipo de produtos que as nossas boas bactérias podem produzir a partir desses prebióticos, Eric? Os ácidos graxos de cadeia curta, butirato, o propionato e o acetato são os exemplos mais importantes. Ou seja, você ingere fibras, por exemplo, né, na sua alimentação. Você ingere fibras. Essas fibras, elas podem ser... Fibras são carboidratos que não podem ser digeridos, nada mais são do que isso. Eles podem ser solúveis ou insolúveis. Os que são insolúveis vão servir para constituir o bolo fecal e vai ser um fator protetor importante do câncer de cólon, do câncer de intestino grosso e da boa manutenção da função intestinal. Beleza. E aqueles que são solúveis, esses sim funcionarão como substrato para que nossas boas bactérias utilizem e as transformem nos ácidos graxos de cadeia curta. Existem inúmeros benefícios que eles podem trazer. Por exemplo, o butirato é a principal fonte de energia dos colonócitos, ou seja, é muito importante como fator protetor do câncer de colo. O acetato e o propionato, por exemplo, aumentam a produção de GLP-1 e de peptídeo Y. Então fazem um combate interessante na obesidade, em doenças... Por isso que a galera da endócrina tem usado probiótico, né? Tem a fórmula aí do Synforte, por exemplo, que eles têm usado bastante. Eric, pra gente aqui da psiquiatria, eles são importantes por quem? Então foca aqui comigo. Eles diminuem a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Ele deixa a barreira hematoencefálica mais seletiva. Fica mais difícil passar porcaria para o sistema nervoso central. Então, ele aumenta a expressão dessas proteínas aqui, a ocludina e a claudina. Aumenta a expressão dessas proteínas, então fortalece a barreira hematoencefálica e diminui, então, a possibilidade de neuroinflamação. Agora vamos falar de triptofano. Prometo a vocês que não vou mais encher o saco de vocês com detalhe, é o último detalhezinho. Vamos falar de triptofano, ele que é um aminoácido que é ingerido normalmente através de ovo, carne, peixe, enfim, queijo, né? Então o triptofano é um aminoácido que ele, se a tua microbiota tiver tinino, tiver zero bala, tiver bonitinha, ela vai metabolizar o triptofano nesses subprodutos aí, que eu não faço questão de dizer o nome para vocês. E o que esses subprodutos vão fazer? Eles vão lá no sistema nervoso central, eles vão ultrapassar a barreira hematoencefálica, vão lá no sistema nervoso central, vão se ligar ao receptor AHR na micróglia e vão inativar a produção de substâncias pró-inflamatórias. Então note que a definição de neuroinflamação é ativação da micróglia, e aqui a gente vai estar inativando a produção de substâncias inflamatórias na micróglia e a penetração de substâncias inflamatórias do sangue periférico para o sistema nervoso central. Agora chupa essa manga aqui. Existem 3 momentos críticos da tua microbiota. Um é o término do aleitamento materno, o segundo é na entrada da adolescência e o terceiro é na senilidade, na entrada da velhice. Na entrada da velhice, normalmente você tem uma redução importante de bifidobactérias que vai levar a um aumento de interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa, que estão intimamente relacionados com o envelhecimento do sistema nervoso central, a perda de memória, a perda de cognição, de capacidade de raciocínio, e sabemos que tem relação essas substâncias inflamatórias com a doença de Alzheimer. Então, é um momento muito crítico. Bom, chegamos então à parte final da nossa aula.
Vamos falar sobre os probióticos. Então, o que pode mudar a sua microbiota? O que pode mudar? Bom, a dieta, é óbvio, aquilo que você come, a qualidade do que você come, pode mudar para melhor ou para pior a sua dieta, a sua microbiota. Os exercícios físicos, sem dúvida. O uso de medicamentos, omeprazol, inibidores de bomba de próton, os próprios antidepressivos, antibióticos, sem dúvida, né, medicamentos. E o uso de probióticos, ou seja, você pode pegar uma cepa bacana, uma cepa interessante, meter para dentro e tentar colonizar, mudar a sua microbiota para bactérias que sejam bactérias mais interessantes de você ter. Então, a definição de probiótico é micro-organismos vivos que, quando administrados, conferem benefício a quem ingeriu, ao seu hospedeiro. Então, galera, o uso de probióticos tem ganhado muita notoriedade no meio científico. Por exemplo, um estudo recente mostrou que pacientes saudáveis que ingeriram Bifidobacterium longo tiveram melhora no perfil de memória, de cognição. O mesmo Bifidobacterium longo, quando associado ao Lactobacillus sp, em 60 pacientes com demência de Alzheimer, mostrou melhora significativa na cognição. Então notem que as combinações não são ao acaso. A pessoa deve fazer a reposição daquelas combinações que foram estudadas. Nesse caso, por exemplo, foi Bifidobacterium longo com Lactobacillus sp. Um outro estudo recente utilizou 110 pacientes e aí, deprimidos, dividiu em 3 grupos. Um grupo deu pré-bióticos, o outro grupo deu placebo e no outro grupo deu probióticos. E aí foi o Lactobacillus helveticus com Bifidobacterium longo. E aí, esse grupo que recebeu probióticos teve uma melhora significativa na escala BDI de sintomas depressivos em comparação com o placebo e com os pacientes que receberam pré-bióticos. Um outro estudo com Lactobacillus plantarum em pacientes ansiosos durante 3 semanas mostrou uma redução importante dos sintomas ansiosos e dos sintomas relacionados ao estresse. O mesmo Lactobacillus plantarum, utilizado durante 28 dias em crianças com transtorno de espectro autista com sintomas opositivos desafiadores entre 7 e 12 anos, mostrou uma melhora significativa dos sintomas opositivos desafiadores nessas crianças. Eu poderia aqui ficar falando, existem estudos também com transtorno bipolar, com esquizofrenia, não é o propósito eu ficar falando que cepas que foram interessantes para que transtorno psiquiátrico. A intenção do vídeo foi simplesmente mostrar a relação entre o intestino e o cérebro. Se você quer saber um pouquinho mais sobre as cepas, um pouquinho mais sobre o intestino irritável, sobre probióticos, comenta aqui. Valeu, até a próxima!